Olá, Flávia, olá a todos. E olha que ambiente lindo nós estamos hoje. Nós estamos aqui como parte do presépio, né, padre? Aqui da Igreja Matriz de Rolândia. O padre está falando aqui que nós somos um presépio vivo, né? Estamos aqui como um dos elementos vivos desse presépio. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a tradição dos presépios. E para dar todas essas informações, eu estou aqui com o padre Joel. Padre, explica pra gente, essa tradição dos presépios é antiga? Desde quando vem isso? É desde o século XIII, né? Que foi 1226 que temos a história do primeiro presépio e de um santo conhecidíssimo de todo mundo, que é São Francisco de Assis, né? Então, São Francisco, ele queria como fazer com que as pessoas compreendessem este mistério, né? O mistério da encarnação, como fazer com que esta realidade pudesse ser visibilizada pelas pessoas. E então ele teve uma ideia, né, claro, uma inspiração de fazer um presépio. Então ele pediu a umas pessoas que conseguia entalhar, né, então as imagens e assim por diante, e aí ele fez então o seu primeiro presépio. E para que as pessoas pudessem, então, ao olhar, né, pudessem, então, ali aconteceu, então, o mistério. Então, já desde o século XIII, né, porque 1226, então, século XIII é que temos na igreja, então, e a tradição do presépio, que hoje se espalhou por todo mundo, né, por todos os cantos, mas é ele quem iniciou. O padre, a gente sabe que assim, né, existem vários tipos de presépios montados de diversas formas, mas para ser realmente considerado um presépio, quais elementos são essenciais? São as três peças fundamentais, que é a imagem de São José, né? A imagem de Nossa Senhora. Então, quem está nos vendo pode observar que o nosso presépio não tem ainda a imagem de Jesus, porque na noite de Natal, então na vigília, nós vamos fazer uma grande celebração e então nós vamos trazer solenemente esta imagem do menino para completar o presépio, né? E depois, então, outras situações fazem parte da montagem, que aí ele pode variar um pouco, né? Mas a questão dos animais é imprescindível também, porque segundo o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em um lugar onde os animais dormiam, comiam, né? Então, por isso, este presépio aqui, essa montagem, ela é assim, uma tentativa de maior proximidade, né? Com o feno, né? Esses materiais todos aqui. Então, às vezes, claro que a gente pode usar todos os outros materiais, né? Mas ele é muito interessante. Inclusive, Santo Agostinho fala da questão do presépio como este, que a gente chega, a primeira coisa que tem, né, o feno, depois a imagem, depois Jesus. Então ele diz assim, aquele que nos salvou, aquele que se fez Eucaristia, aquele que se fez vida para nós, a sua primeira cama foi o feno com os animais. Aproveitando, então, deixo o convite para que toda a população de Rolândia venha até aqui a Igreja Matriz e faça uma visita a esse lindo presépio. E como você mencionou, né, padre, também que traga essa reflexão do nascimento, de qual é o motivo disso tudo. Porque na verdade é o seguinte, o presépio, como lá foi São Francisco, que tem o mesmo ideal, como a gente imaginar, olhar para toda esta realidade e ver vivenciar no interior, né? Porque isso que é interessante, o mistério da encarnação do Verbo, né? Que é isso que é interessante. E dizer o seguinte, que eu acho que uma das coisas importantíssimas, toda esta simplicidade, porque é um lugar simples, né? Então eu fico pensando assim, um Deus que criou o céu, a terra, um Deus que poderia ter nascido no palácio, quer dizer, tudo, de repente nasce numa situação como esta, né? Então essa simplicidade é um convite também para nós. E outra coisa interessante no presépio é a presença dos animais, né? Os animais, as plantas, né? Natural, tudo isso é um Deus que veio não só para mim, mas um Deus que vem para o universo, né? Então, acho que também ele nasce o desejo de um cuidado com o universo, né? Então, por essas plantas naturais, tudo que se tem, né? Ela é a situação. E outra coisa interessante também é a ligação com a Páscoa, né? Então, as luzes acesas, né? Essas luzinhas todas, ela significa isso, né? A Páscoa, a vida nova. Então, nasce, morre, que ressuscita. Sem a ressurreição não teria sentido o Natal.